Ó glorioso Deus, boníssimo Pai celestial, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Deus, como louvamos e glorificamos a Jesus nosso Senhor, o teu Filho amado, a Santa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, pela vida, pela paz, pela saúde, por tudo que tem nos proporcionado, uma vida de paz, de amor, de felicidade, a todos nós, filhos e filhas do Senhor, ó Deus. Peça ao Senhor, Pai, peça ao Senhor Jesus, Mãe, Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, que abençoe a todos esses teus filhos e filhas que aqui se fazem presentes, que vieram a esta igreja, Pai, para buscarem as bênçãos dos céus, que vieram buscar o alimento espiritual através desta reunião. Abençoa-os, dando a eles entendimento, dando a eles a sabedoria divina, para que eles possam ter uma fé firmada na doutrina, na disciplina apostólica, para que possam ter uma fé firmada nos ensinos, nos conselhos que nos foram legados, que nos foram deixados pelo Senhor Jesus. Ensinos preciosos que o Senhor implantou aqui nesta igreja apostólica, através da Santa Avó Rosa, através do ministério do nosso Santo Profeta Irmão Aldo. Glorioso profeta, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Santo Irmão Aldo, por ser o nosso profeta, o nosso protetor, bondoso Pai, que sempre olhou, está olhando por cada um de nós. E neste dia especial do teu aniversário, 31 de agosto, nós prestaremos uma homenagem toda especial ao Senhor, Irmão Aldo. E neste momento desta reunião, eu peço ao Senhor, Irmão Aldo, que nos abençoe, que nos conceda a paz de espírito, proteção e bênçãos celestiais a todos nós, para que possamos compreender o verdadeiro significado desta data, para que possamos valorizar a importante missão, o ministério do Senhor, Irmão Aldo, aqui nesta terra. Abençoa, unja a nossa reunião, abençoando o trabalho de evangelização e assim todo o trabalho aqui a ser realizado, que seja o mesmo para o engrandecimento do reino dos céus nesta terra. Nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Santo Primaz, e em teu santo nome, em nome de nosso Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, eu declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Nós vamos, irmãos, cantar o hino Igreja Forte, hino de número 1 do nosso inário. Nós somos a igreja, a igreja forte que não tem mal. Vem que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte.
Graças a Deus eu tenho comigo o irmão Aldo, um fiel amigo. Ele sempre me livra do perigo com grande amor, amor de irmão querido. Que felicidade, que imensa alegria de saber que o irmão Aldo nos protege todos os dias com a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria. Ele nos conduz como uma estrela guia. Te agradeço de todo coração, ó querido irmão Aldo, primaz, amigo, irmão, mesmo sem clamar teu nome, estende a tua mão, me livra do perigo, me dando a proteção.
remove montanhas, abre o mar, é só confiar. É como oásis em um deserto, água da vida. Poderoso lá no céu, fala com Deus, piedoso, ouve a minha oração, me estende a sua mão. Amém. Irmãos, prosseguimento à nossa reunião, eu vou fazer a leitura das mensagens do boletim. O boletim da Igreja Apostólica, datado do dia 21 de agosto deste ano 2021. Mensagem do boletim que traz como título: O Ministério Glorioso do Santo Irmão Aldo em nossa Igreja. Comemoraremos em 31 de agosto o aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo, ocasião em que recordaremos com ações de graças ao Pai Celestial e a todos os santos do reino dos céus, e com expressões de reconhecimento a este servo de Deus, o maravilhoso ministério que ele, Santo Irmão Aldo, cumpriu durante 44 anos à frente desta Igreja Apostólica, como sucessor da Santa Avó Rosa, o Santo Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus, o Pai, de Jesus nosso Senhor e da Santa Avó Rosa. Também, por haver mantido com mão forte a integridade dos ensinos doutrinários que nosso Senhor Jesus nos transmitiu, através da Santa Avó Rosa, que é a doutrina e a disciplina da nossa igreja, pois ela, a Santa Avó Rosa, foi levada aos céus para cumprir a missão de Espírito Consolador da promessa de Jesus. Em outubro de 1970,
Ao assumir o ministério de sucessor do Consolador, o irmão Aldo passou a fazer parte da direção da Igreja Apostólica com o bispo Eurico e a missionária Odete. E daí por diante, a Santa Avó Rosa passou a dirigi-los através do irmão Aldo. Da mesma maneira, como Jesus falava com a Santa Avó Rosa, passou a falar com o irmão Aldo, o primaz desta igreja. Em apenas um ano após esses fatos, houve notório crescimento da igreja, devido à significativa quantidade de ouvintes do programa radiofônico A Hora Milagrosa, que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram sendo abertos com a participação de um povo realmente convertido e consagrado, graças à sábia orientação que a Santa Avó Rosa transmitia ao primaz irmão Aldo e divulgadas através do programa e das nossas reuniões. No ano de 1972, sob a orientação da Santa Avó Rosa, o primaz irmão Aldo deu início à construção da sede, que em 10 meses foi inaugurada. Assim também, diversas congregações foram construídas e novas emissoras, transmitindo o programa Hora Milagrosa, alcançando muitos corações, levando a fé, a paz e a esperança. E foi assim que a nossa igreja foi alcançando o crescimento progressivamente durante esses 44 anos, pois o primaz irmão Aldo em tudo foi fiel à Santa Avó Rosa e à sua igreja. Com o exemplo e o ministério do primaz Santo Irmão Aldo, sendo em tudo amparado e conduzido por Jesus, pela Santa Avó Rosa e por Maria Santíssima, a maioria do povo apostólico tem sido fiel aos ensinos doutrinários e à disciplina como regra de boa conduta ensinada por esta Igreja Apostólica. Observem o significado e a importância do governo e do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigidos por Deus, por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Não poderíamos ser, ao longo do tempo, a igreja que tem triunfado sobre o pecado e sobre o mundanismo desde o seu início. Porém, estes santos dependem do esforço e da consagração de todos os irmãos e irmãs apostólicos. Sejam fiéis no cumprimento do seu dever de filhos de Deus. Santifiquem-se a cada dia e deem valor a tudo quanto o Santo Irmão Aldo nos deixou, como um tesouro precioso de fé, que garante a nossa vitória de cada dia e também a nossa salvação, o qual precisa ser conservado com muita fé, com amor, com coragem e consagração. E assim estaremos honrando a este santo de Deus, Santo Irmão Aldo, que foi glorificado nos céus e recebeu o galardão de supremo pastor do rebanho do Senhor, e continua a interceder em favor dos filhos de Deus e por sua igreja nesta terra. Por conseguinte, uma igreja para ser realmente dos céus e religar o homem ao seu Criador, ela precisa ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel às suas leis, aos seus mandamentos, além de estar isenta de todo o pecado e do mundanismo. Povo apostólico, saibam ser gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez, vem fazendo e fará em nosso favor, individualmente e como povo de Deus, e procurem a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos e às orientações que ele nos deixou, pois são leis e mandamentos dos céus e do Consolador. E no dia 31 de agosto, aniversário do seu nascimento, celebrem esta data com júbilo, com amor e gratidão aos céus, reconhecidos pelo ministério glorioso que o Santo Irmão Aldo cumpriu nesta igreja apostólica, como profeta do Senhor e santo pastor do rebanho de Jesus e do Santo Consolador. Então vejam, prezados irmãos e irmãs, o quanto nós apostólicos irmãos devemos valorizar
a importante missão e o ministério glorioso do Santo Irmão Aldo em nossa igreja. O quanto ele, irmão Aldo, fez e faz, irmãos, por cada um de nós, por este país, por este mundo, dando assim, irmãos, a oportunidade de salvação a todos aqueles que adentrarem a este tabernáculo santo, a esta casa de Deus, que se arrependerem dos seus pecados, que se entregarem a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, que se entregarem à Santa Avó Rosa, a Ele, irmão Aldo, através de uma vida perfeita, de amor, de humildade. Mas, prezados irmãos e irmãs, muitos não conhecem o Santo Irmão Aldo, e muitos se perguntam, quem é o Irmão Aldo? Mas nós o conhecemos, porque, irmãos, este servo de Deus, ele viveu aqui entre nós no seu corpo físico, e quando viveu entre nós, ele falava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. O Santo Irmão Aldo, irmãos, é aquela pessoa que nasceu predestinada, é aquele que foi escolhido, que foi preparado por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima, por ela, Santa Avó Rosa, para ser o seu sucessor no governo desta igreja. E para que no futuro da igreja apostólica, ele, irmão Aldo, viesse ser galardoado, coroado como bom pastor, como profeta e enviado de Deus. Irmãos, quando a Santa Avó Rosa cumpriu a sua missão nesta terra, num período de 16 anos, ao lado dos outros dois da direção, o bispo Eurico e a missionária Odete, e ao cumprir a sua missão na terra, a Santa Avó Rosa então teve que subir aos céus, para que ela pudesse então ser galardoada, para que ela pudesse, irmãos, receber de Deus seu glorioso galardão de Rainha dos Céus, de Mãe Gloriosa, ao lado da Santa Mãe Maria Santíssima, receber o seu galardão de Espírito Santo Consolador da promessa de Jesus. No entanto, para que pudesse dar continuidade à sua obra aqui nesta terra, para que a Santa Avó Rosa pudesse dar continuidade à sua missão, para que ela pudesse continuar levando a igreja apostólica avante, ela então preparou o seu sucessor. Ela preparou e ungiu o Santo Irmão Aldo para ser o seu sucessor no governo desta igreja, conforme Deus, Pai, Jesus lhe dissera, que ela preparasse o seu sucessor. Alguém que tivesse todas as virtudes divinas para dirigir a sua igreja, a igreja apostólica, com a mesma determinação e firmeza que ela, Santa Avó Rosa, sempre dirigiu. E foi assim, irmãos, que a Santa Avó Rosa, então, ela procurava, no seio da igreja, procurava entre os adeptos, alguém capacitado, para ser o seu sucessor no governo desta igreja. No entanto, foi Deus do Pai, foi Jesus, a Virgem Maria, foram eles que mostraram à Santa Avó Rosa, que a única pessoa que possuía todas as virtudes divinas, que possuía as qualidades necessárias para dirigir a igreja com a mesma determinação e firmeza que ela, Santa Avó Rosa, sempre dirigiu, era o seu sobrinho, o sobrinho da Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Irmãos, que pela providência divina, o Santo Irmão Aldo, ele havia nascido na casa da Santa Avó Rosa, sendo ela a primeira pessoa a tomá-lo em seus braços, e abençoando-o, transmitiu a ele todas as virtudes divinas, as qualidades necessárias que ele, irmão Aldo, então, iria precisar no futuro da igreja apostólica. Então vejo, irmãos, o Santo Irmão Aldo, ele já nasceu predestinado para ser o sucessor da Santa Avó Rosa no governo desta igreja. Nasceu predestinado para ser o pastor do rebanho de Jesus, o profeta e enviado de Deus, se cumprindo na vida dele, irmão Aldo, as palavras do divino Mestre Jesus,
Quando Jesus assim disse que haveria um só rebanho e um só pastor. E foi assim, prezados irmãos e irmãs, que o santo irmão Aldo, à frente desta igreja apostólica, já como sucessor da Santa Avó Rosa, no governo desta igreja, passou ele a receber todas as orientações dos céus. Passou o irmão Aldo a receber as orientações dela, da Santa Avó Rosa. A maneira como ele deveria dirigir esta igreja. A maneira como ele deveria dirigir o povo apostólico, com a mesma determinação e firmeza que a sua tia, a Santa Avó Rosa, sempre dirigiu. Até porque, irmãos, a igreja apostólica estava começando. Nós tínhamos naquela época poucas congregações, onde a maior parte daquelas congregações eram bem pequenas, eram pouco frequentadas. No entanto, o santo irmão Aldo sempre muito fiel, temente a Deus, fiel a Jesus, a Virgem Maria, a ela, a Santa Avó Rosa. O santo irmão Aldo, irmãos, então deu provas de toda a sua fidelidade, lealdade, humildade e total dedicação a esta igreja e aos trabalhos apostólicos. E foi assim, irmãos, que no governo, na direção dele, do santo irmão Aldo, a igreja apostólica prosperou, a nossa igreja cresceu. Teve assim, irmãos, uma transformação muito grande, por causa das medidas perfeitas e justas que o santo irmão Aldo tomou, para que pudesse implantar nesta igreja a doutrina, a disciplina que Jesus havia ensinado através da Santa Avó Rosa. E ele muito lutou, para que essa disciplina jamais pudesse ser mudada. Nós podemos ver, irmãos, o crescimento da obra apostólica, sob o governo, sob a direção do santo irmão Aldo, pelos grandes milagres, testemunhos notórios, testemunhos, irmãos, que comprovam o quanto o poder dele, irmão Aldo, o poder de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, de Deus nosso Pai, irmãos, impera, se faz presente na vida do verdadeiro filho ou filha de Deus, do verdadeiro apostólico. Nós podemos ver o crescimento desta obra, pela quantidade de programas A Hora Milagrosa que hoje nós temos. Programas, irmãos, que levam ao ar mensagens de paz, que levam alento, a felicidade a muitos lares, a milhares de corações, dando oportunidade para que possam conhecer a verdadeira obra do Consolador, do profeta santo irmão Aldo, a igreja apostólica. E venham se unir a nós, fazer parte desta família, da família apostólica. Programas da internet, o quanto tem contribuído, irmãos, e contribui para o crescimento da obra apostólica a nível Brasil, a nível mundo. E vemos também a quantidade de congregações apostólicas que hoje nós temos. Como eu disse, quando lá no passado nós tínhamos poucas congregações, e a maior parte dessas congregações eram poucos frequentadas. Irmãos, hoje nós temos grandes congregações, e grande parte dessas congregações em templos próprios e bem frequentadas. Todo este crescimento, irmãos, material e espiritual, é a vitória da igreja apostólica nesta terra. Todo esse crescimento, irmãos, são frutos de um trabalho maravilhoso. Um trabalho, irmãos, que foi feito e que ainda é feito com muito amor, com muito carinho. É o trabalho de um profeta. É o trabalho do santo profeta irmão Aldo. É o trabalho do Consolador, da Santa Avó Rosa. Irmãos, é aquele trabalho que começou lá no passado, pelos santos profetas, que muito trabalharam, que muito fizeram pela obra de Deus Pai nesta terra. Depois veio Jesus, restaurou novamente o reino dos céus na terra, formando a igreja dos santos apóstolos, formando a igreja apostólica primitiva. Jesus cumpriu a sua missão, subiu aos céus, preparou a Santa Avó Rosa no devido tempo, quando se revelou a ela, no ano de 1954, nasceu a igreja apostólica, passou a preparar a Santa Avó Rosa para ser o consolador da sua promessa. 16 anos do seu ministério,
A Santa Avó Rosa cumpriu a sua missão, subiu aos céus, galardoada como Rainha dos Céus, Espírito Consolador da promessa de Jesus. E preparou então o Santo Irmão Aldo para dar continuidade à grande obra de salvação e redenção. Irmãos, 44 anos do seu ministério, à frente desta igreja, dirigindo esta igreja apostólica com mãos fortes e seguras, implantando nesta igreja a doutrina, o evangelho do reino dos céus, nos preparando, irmãos, para sermos aqui neste mundo, como uma luz a brilhar, para sermos os verdadeiros filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Por isso, irmãos e irmãs, jovens apostólicos, amigos e irmãos internautas, nós que amamos esta igreja apostólica, nós que acreditamos, irmãos, no governo, na direção de um profeta à frente desta igreja, profeta Santo Irmão Aldo, nós que cremos que a Santa Avó Rosa é o consolador da promessa de Jesus, que cremos também que a Virgem Maria Santíssima é Rainha dos Céus, é Mãe gloriosa, é a Mãe do Divino Mestre Jesus, é a nossa Mãe Celestial. Nós apostólicos, irmãos, que damos o devido valor ao sacrifício do Divino Mestre Jesus, quando pregado naquela cruz do Calvário, derramou seu sangue inocente por cada um de nós. Precisamos também, irmãos, amar e valorizar a obra de Jesus, a obra do Consolador, do profeta Santo Irmão Aldo, que é esta igreja apostólica. Amar a igreja apostólica, amar os trabalhos apostólicos e assim, irmãos, fazermos sempre o de melhor por esta obra de fé e de caridade. Irmãos, eu vou ler uma outra mensagem do boletim que fala sobre a comemoração do aniversário do nosso irmão Aldo. Na sede e em todas as nossas congregações, iremos comemorar o aniversário do Santo Irmão Aldo, prestando-lhe homenagem e louvor. Eis as palavras do Santo Irmão Aldo, ainda quando estava entre nós, sobre esta data tão especial. Irmão Aldo disse assim: digo-lhes que irei receber com muito amor, reconhecimento e gratidão a homenagem de cada apostólico, seja da sede ou das congregações, que irão fazer a sua festa do meu aniversário. Portanto, ali estarei em espírito, abençoando a todos, junto com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima, os santos profetas, os santos apóstolos e os santos enviados pelo nosso Deus. Entretanto, disse o irmão Aldo, peço aos que irão comparecer, tanto na sede como nas congregações, que venham participar com seu espírito cheio de amor e gratidão aos céus, não somente pela minha vida, mas pela existência da nossa igreja apostólica, a qual faz parte da minha vida, da minha existência, e faz parte da existência de cada apostólico. Quero agradecer ao esforço de uma grande parte do nosso povo, que obediente à nossa doutrina e disciplina, ouve as minhas mensagens e os meus conselhos, e os coloca em prática na sua vida, também pela sua dedicação e carinho por nossa igreja apostólica, cumprindo o seu ministério com fervor e determinação, ajudando e cooperando uns com os outros. Lembrem-se, eu não me esqueço de vocês e sempre peço a Santa Avó Rosa em vosso favor. Entretanto, o que mais desejo de cada apostólico na festa do meu aniversário é a vossa dedicação, é o vosso amor pela igreja apostólica, sempre procurando fazer o melhor por este precioso presente que recebemos de Jesus e da Santa Avó Rosa. Outro presente que espero receber de cada um dos irmãos, além da união, é a boa vontade de um ajudar o outro a vencerem na sua carreira de fé e de santidade. Pois o que mais me entristece, disse o irmão Aldo, é a desunião entre irmãos,
pois luto para unir corações, para haver paz e felicidade no seio da nossa igreja, porque formamos a família do Consolador e de Deus o nosso Pai. Entendam que é grande a minha luta para manter a nossa igreja unida, consagrada, santificada e promover o seu crescimento. Por isso, eu preciso da dedicação de todos os irmãos a cada dia, não somente no meu aniversário. Preciso do esforço, da dedicação dos pastores, dos diáconos, das diaconisas, dos regentes, dos músicos e dos coristas, enfim, de todo o nosso povo, para termos uma igreja forte, bem unida e santificada. Agradeço a todos pela homenagem que irão prestar no meu aniversário e envio a todos a minha bênção e o meu abraço e a bênção da Santa Avó Rosa de Jesus e da Virgem Maria Santíssima. Então vejam, prezados irmãos e irmãs, 31 de agosto, nós iremos comemorar o aniversário do Santo Irmão Aldo. É uma data, irmãos, muito importante na história da Igreja Apostólica, na história de todos nós apostólicos. Como eu disse, nós que amamos esta Igreja Apostólica, nós que acreditamos no governo e na direção de um profeta à frente desta Igreja, profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, eu lhes digo, como está na mensagem, que o maior presente que o Santo Irmão Aldo espera receber de cada um de nós, apostólicos fiéis, consagrados e tementes a Deus, irmãos, não só nessa data natalícia do seu aniversário, mas em todos os dias do nosso viver, o Santo Irmão Aldo, ele espera que nós vivamos uma vida consagrada, uma vida santificada com Ele, irmão Aldo, com Deus, o nosso Pai, com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa. Ele espera, irmãos, que nós coloquemos em prática no nosso viver a doutrina e a disciplina desta Igreja Apostólica, que passamos a obedecer todos os ensinos e os conselhos que nos foram legados, deixados por Jesus, ensinos preciosos que Jesus implantou aqui, nesta Igreja Apostólica, através da Santa Avó Rosa, através do ministério dele, irmão Aldo, que passamos a evitar, irmãos, tudo aquilo que é imoral, que é contra as leis, que é contra os mandamentos de Deus, nosso Pai, irmãos, e que leva a criatura, que leva o filho ou uma filha de Deus à desobediência e ao pecado. Irmãos, as lutas vêm, as dificuldades vêm, surgem problemas sim. Às vezes, irmãos, problemas familiares, problemas financeiros, até mesmo problemas de saúde. Nós também estamos sujeitos a tudo isso. Mas, irmãos, problemas e dificuldades, isto acompanha a raça humana, isto acompanha a humanidade desde a criação do mundo. Mas aprendemos nesta igreja, aprendemos com o Santo Irmão Aldo, que não será qualquer problema, que não será qualquer luta ou dificuldade, irmãos, que irá tirar a paz, o amor e a felicidade do verdadeiro apostólico. Porque, irmãos, é também nas horas difíceis, é também nos momentos de dor, que nós precisamos estar em comunhão com o reino dos céus. E muitas vezes, irmãos, precisamos dobrar os nossos joelhos, elevar os nossos pensamentos aos céus, então falarmos com o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, falarmos com Jesus, com a Virgem Maria, falarmos com Ele, irmão Aldo, que é o nosso bondoso Pai, foi formado por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Avó Rosa, para ser o nosso bondoso Pai, irmão Aldo, para que pudesse nos socorrer nas horas difíceis da vida. Então pedirmos a Ele, para que nos dê entendimento, para que nos dê sabedoria, pedirmos a Ele, irmão Aldo, para que nos dê forças, irmãos, para que nós possamos suportar, para que nós possamos vencer todas as lutas e as dificuldades que possam surgir a cada dia, de modo que possamos ser muito felizes e abençoados. Por isso vejo, irmãos, a importância de nós lutarmos pela nossa santificação, de lutarmos, irmãos, pelo nosso preparo espiritual, para que nós possamos ser realmente aqui neste mundo, como uma luz a brilhar, para que nós possamos ser
os verdadeiros filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Leio, irmãos, uma outra mensagem que trata sobre a desobediência, nos mostrando que a desobediência é um pecado grave. Estimados irmãos e irmãs, a desobediência, a disciplina que nos foi dada por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a falta de amor ao seu próximo, políticas, fofocas, desrespeito, são pecados que impedem a sua consagração, a santificação e, consequentemente, os afastam de Deus e dos seus santos, pois a justiça divina é perfeita e infalível. Temos observado comportamentos estranhos de algumas irmãs, que relutam em encurtar suas saias, utilizá-las justas e com aberturas. Algumas estão se expondo com pinturas em sua face e utilizando batons que não condizem com aquilo que lhes foi ensinado e aceitado no seu voto de batismo. Informamos que estão dando um falso testemunho de nossa fé. Alguns irmãos estão insistindo em utilizar barbas e cabelos compridos, calças agarradas, diferente daquilo que aprendemos em nossa igreja. Outra questão muito preocupante é com relação ao envolvimento amoroso de pessoas casadas com outrem. Isto é um pecado gravíssimo com relação a Deus, a igreja e a família. Pessoas que agem desta forma estão se expondo de maneira ridícula e ferindo a sua honra e moral. E com relação ao comportamento em nossas reuniões, muitos não estão dando valor, nem atenção às mensagens da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo, e chegam a sair dos seus lugares, para irem conversar nos corredores e anexos de nossa igreja. Outros utilizam os celulares para conversas instantâneas e o envio de mensagens. Isto é desrespeito aos nossos santos e com o seu irmão. Falta de interesse com o trabalho que realizamos. Portanto, ó irmãos, sejam sinceros e leais com a sua fé, cumprindo o seu ministério com amor e dedicação, seja no coral, ou como obreiros, ou até como membros de nossa igreja. Aceitem, prezados irmãos e irmãs, estes conselhos e orientações para viverem bem, se consagrarem e para serem sempre guardados, protegidos e amparados por nossa Santa Avó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo. Então vejo, irmãos, o cuidado, irmãos, que nós devemos ter em todo o nosso viver. Irmãos, e não nos esquecermos dos ensinos, dos conselhos do nosso Santo Irmão Aldo. O Irmão Aldo, ele sempre nos ensinou a maneira de viver, de se portar, de cada apostólico ou apostólica, até na maneira do nosso trajar, do nosso vestir. E o Irmão Aldo sempre nos orientando para que tomássemos muito cuidado com as modas extravagantes, com os costumes errados, ensinando, irmãos, até mesmo a respeito dos cortes dos cabelos, dos irmãos, das irmãs, e orientando sempre as nossas irmãs, para que tomassem muito cuidado com as pinturas, com as maquiagens, enfim, que todos nós apostólicos evitássemos tudo aquilo que é imoral, que é contra as leis, que é contra os mandamentos de Deus nosso Pai, irmãos, e que leva a criatura, que leva o filho ou a filha de Deus à desobediência e ao pecado. É aí, prezados irmãos e irmãs, amigos e irmãos internautas, é aí que precisamos estar sempre em vigilância e em oração. Porque, irmãos, nós não sabemos a hora do perigo, nós não sabemos, irmãos, a hora da cilada do inimigo. Inimigo este que é formado por um número incontável, um número muito grande de espíritos da maldade. E este espírito da maldade, o inimigo das nossas almas, ele é astuto. E ele está sempre procurando o meio, sempre procurando um jeito de nos fazer pecar. E o inimigo, irmãos, ele conhece todas as fraquezas do ser humano. O inimigo, irmãos, ele conhece as fraquezas de cada um de nós. Então ele tudo faz para que o Filho de Deus, para que o apostólico possa sim contrariar as leis e os mandamentos de Deus nosso Pai,
levando essa pessoa à desobediência e ao pecado. E eu digo aos prezados irmãos e irmãs, que o objetivo principal do inimigo é prender o Filho de Deus nas trevas, é enfraquecer o seu espírito, a ponto de ligar este espírito às cadeias da escuridão, e consequentemente, irmãos, levar ao enfraquecimento do seu corpo, até a sua própria morte, a morte do corpo e como consequência, a morte do espírito. É por isso, irmãos, que precisamos vigiar, orar, para não cairmos em desobediência e em pecado. É preciso, irmãos, lutarmos pela nossa santificação, pelo nosso preparo espiritual, para que possamos ser realmente aqui, nesse mundo, como uma luz a brilhar, sermos os verdadeiros filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Leio, irmãos, uma outra nota do boletim, que trata sobre a internet e as informações. Para muitas pessoas, não há diferença entre um comentário de origem duvidosa, uma denúncia anônima na internet e uma verdade publicada nos meios de comunicação da igreja. Quando um conteúdo vai ao encontro do que essas pessoas acreditam, elas não se importam se é mentira ou não. Abraçam o argumento e compartilham-no. E uma parte desse tipo de conteúdo serve como munição para desentendimento, controvérsias e até mesmo para uma guerra virtual por corações e mentes. É preciso respeitar os princípios morais e espirituais da igreja, além dos limites éticos, da honra e da dignidade das pessoas e instituições. Talvez seja esse um dos maiores desafios que teremos daqui para os próximos anos, fomentar o sentimento da verdade e de responsabilidade em um mundo no qual todos possuem acesso a ferramentas de comunicação em massa, mas nunca retém, nunca refletem se o conteúdo que compartilham é verdadeiro e foi coletado e produzido com o mínimo de cuidado e qualidade. Portanto, a divulgação de uma informação errada ou maldosa pode causar um impacto negativo e trazer graves consequências para os envolvidos, para a igreja, para a sociedade e inclusive sendo passível da lei terrena. Portanto, cabe a cada apostólico ser sábio, cuidadoso e consciente, perseverante na fé e na obediência aos preceitos doutrinários e disciplinares dados por Jesus e transmitidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo à nossa igreja apostólica. Então veja, irmãos, o cuidado. Aprendemos com ele, irmão Aldo. Ele sempre nos orientando o cuidado que devemos ter com as redes sociais. Irmãos, sermos sábios em todo o nosso viver, no ouvir, no falar, no tomar das nossas decisões, sermos sábios, irmãos, a expressar os nossos sentimentos. Muito cuidado com as nossas falas, muito cuidado com o que vemos, com o que ouvimos, com o que postamos nas redes sociais. Para jamais, irmãos, magoar uma outra pessoa, mas estejamos sempre com um coração puro, sincero e leal. E assim, irmãos, tomando todo o cuidado para nós não fazermos parte da roda dos escarnecedores da era digital. É por isso, prezados irmãos e irmãs, que precisamos ser sábios em toda a nossa maneira de viver. Sabedoria nós aprendemos e temos aqui. Aprendemos com a Santa Vó Rosa, nos seus 16 anos de ministério. Aprendemos com o Santo Irmão Aldo, nos seus 44 anos de ministério. Nos ensinando as regras de um bom viver, as regras de um viver justo e honrado, nos mostrando, irmãos, o verdadeiro caminho para o reino dos céus. Por isso, prezados irmãos e irmãs, valorizem as reuniões desta igreja apostólica. Sejam frequentes, irmãos, as reuniões desta igreja. É como nos mostra a mensagem. E quando participarmos das reuniões, estejamos realmente com o coração puro, sincero e leal. Porque, irmãos, aqui se faz presente em espírito o nosso Santo Irmão Aldo, quando ele diz que estaria presente em todas as reuniões de nossa igreja, como também santos e anjos da glória celeste, aqui se faz presente.
E esses santos irmãos, eles estão presentes em nossas reuniões para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar, para alimentar a nossa alma, irmãos, nos dar forças, para que nós possamos sim suportar e vencer todas as lutas e as dificuldades que possam surgir a cada dia, de modo que possamos ser muito felizes e abençoados. Irmãos, e para finalizar a leitura da mensagem do boletim, eu quero ler, irmãos, uma nota que está num dos boletins da nossa igreja, boletim interno oficial número 2467, do dia 19 de janeiro do ano 2006. Nas palavras do Santo Irmão Aldo, ele disse assim: irmãos apostólicos, vivam a nossa doutrina se desejam contar com a proteção e o amparo da Santa Avó Rosa. Afastem-se do erro, do pecado, dos vícios, das modas inconvenientes para as apostólicas e que não traz honra e nem pudor, mas lhes afastam do bom caminho e as conduz para a perdição. Irmão Aldo diz assim mais: amem-se, sejam educados, não promovam o mal, se afastem dos maus e dos prevaricadores, onde o prevaricador é toda pessoa de índole má, que só vê o defeito nos outros, que combate e difama o justo, é mentiroso, é invejoso e muitas vezes para enganar o simples se faz amigo e usa de toda malícia para enganar os bons de coração. A Santa Avó Rosa e eu, irmão Aldo, queremos o bem dos jovens apostólicos, queremos o bem dos idosos, das famílias, do sucesso e o bem-estar de cada um dos irmãos. Entretanto, para que isto aconteça em vossa vida, precisam ser fiéis à nossa doutrina e à nossa disciplina. É desta forma que provarão que realmente amam a Santa Avó Rosa, amam a mim, irmão Aldo, e a sua igreja. Aí está, irmãos. E nós nos perguntamos: será que nós amamos realmente a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo? Amamos a obra do Consolador, do Santo Irmão Aldo, da Igreja Apostólica? Irmãos, precisamos amar, para sermos merecedores de todas as virtudes divinas, para que nós possamos gozar de todas as bem-aventuranças do reino dos céus. Nós precisamos estar colocando em prática no nosso viver as qualidades de um verdadeiro filho ou filha de Deus, colocando em prática no nosso viver tudo o que aprendemos nesta igreja, através dele, Santo Irmão Aldo, a prática das coisas boas, a bondade, a humildade, a prática do perdão, do arrependimento, do amor ao próximo e da perfeita união fraternal. Por isso, prezados irmãos e irmãs, deixo esta mensagem em seus corações, guarde-na em seus corações, irmãos, e lembre-se: para sermos merecedores das virtudes divinas, das bênçãos do profeta Santo Irmão Aldo, do Consolador, de Jesus, da Virgem Maria, de Deus nosso Pai, nós precisamos provar a nossa fidelidade, a nossa fé a estes santos. E como provamos isso? Através da nossa obediência, através dos nossos bons atos e dos nossos bons testemunhos. Vamos ouvir, irmãos, a última apresentação do coral, o hino intitulado Vaso Precioso. Durante 44 anos, o Santo Irmão Aldo representou pessoalmente o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa. Porém, recordamos que, quando iniciou em 1970 o seu ministério, sua humildade já era tão grande que ele preferiu que as pessoas não soubessem quem ele realmente era. Queria ele trabalhar discretamente, sem chamar atenção.
Nunca teve simpatia pelo poder nem pelo estrelado. Assim, ele dirigia a igreja em completa discrição. Sem nunca ter subido ao púlpito, transmitia as ordens do céu à igreja através do bispo Eurico Matos Coutinho e da missionária Odete. Somente eles dois sabiam que o irmão Aldo era o sucessor da Santa Vó Rosa e recebia suas ordens e seu comando, da forma como um vaso recebe flores. O povo, ainda fragilizado em sua fé pela perda física de sua rainha, buscando em quem pudesse se apoiar para melhor se confortar, questionava inquieta e incessantemente saber como as ordens da Santa Vó Rosa chegava à direção da igreja. E para que a dúvida não brotasse nos corações, a Santa Vó Rosa ordenou ao Santo Irmão Aldo que esclarecesse a igreja quanto ao seu cargo e pesado encargo. Foi quando, em pregação de púlpito, se anunciou que as ordens da Santa Vó Rosa eram dadas através dele aos outros dois da direção, pois somente ele tinha o dom, restituindo ao povo de forma plena o conforto. Obediente à Santa Vó Rosa, o irmão Aldo aceitou ser apresentado à igreja. Porém, disse ele: não quero ser reverenciado. Não quero meu nome em nada, nem tampouco cantado nos hinos. Mas este acontecimento motivou a inspiração de um compositor apostólico, que dali alguns dias escreveu na letra de um maravilhoso hino quem era o irmão Aldo, na intenção de homenageá-lo, dando a ele o devido reconhecimento por tudo que ele vinha fazendo pela igreja e como um tributo ao seu ministério. E por fidelidade ao pedido do irmão Aldo, seu nome foi omitido, utilizando para tanto a metáfora ou comparação de vaso precioso, da forma como ele estava sendo utilizado, e a metáfora da flor para agregar o ministério dele ao ministério da Santa Vó Rosa. Suscitou, portanto, o lindo hino, exaltando o tão necessário ministério de sucessor do Consolador, que o santo profeta irmão Aldo, com toda a sua humildade, assumia, aceitando assim a nobre missão de dirigir o povo apostólico. E neste lindo dia do seu aniversário, louvamos e glorificamos-te com todo o nosso amor e gratidão, exaltando também o nome da Santa Vó Rosa, que em 31 de agosto de 1926, ao tomá-lo em seus braços, o consagrou, sabendo ela que serias o seu vaso precioso, hino que será agora entoado pelo coral. Uma rosa, uma flor colocada com muito amor em um vaso precioso.
esta rosa preciosa é o nosso Consolador, que usando do seu vosso santo nos dirige com muito amor. Este vaso foi preparado com carinho e com perfeição para receber desta flor sua divina inspiração, e com toda sabedoria, com virtudes e com poder, esta igreja está preparando para sempre, sempre vencer. Com prazer e com muita alegria nós podemos hoje contemplar esta igreja firme e vitoriosa para
céu sempre a caminhar, pois a Santa Rosa divina, com mensagens do céu, nos ensina pra com fé e amor confiar neste vaso que ao céu nos levará. Irmãos, em nome desse sucessor, Santo Profeta Irmão Aldo, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, também irmãos, em nome da direção desta Igreja Apostólica, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, do Senhor, da Senhora, vocês jovens que se esforçaram para aqui comparecer nesta reunião. Agradeço também ao trabalho dos obreiros, diáconos e diaconisas, pastor aqui presente nesta reunião. Agradeço também ao coral pelas belíssimas apresentações, regentes, músicos, coristas e a toda a igreja, os meus sinceros agradecimentos. Também nossos agradecimentos a todos os nossos amigos e irmãos internautas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Convido a todos, por gentileza, aqueles que puderem, para ficarem em pé. Sentido de oração, sinal de reverência ao nosso Deus. Vamos orar. Ó glorioso Deus, Santíssimo e Onipotente Pai Celestial, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e adoração sejam dadas ao Senhor Deus, ao Divino Espírito Santo, a Jesus nosso Senhor, a Santa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, por esta oportunidade belíssima que nos concederam, Pai, onde nós aqui reunidos, neste tabernáculo santo, reunidos nesta casa do Senhor, ó Deus, podemos louvar, glorificar o reino dos céus, através do nosso culto de louvor e adoração, através desta reunião. Pai bendito, estamos chegando ao término de mais esse trabalho, estamos finalizando esta reunião, e eu peço ao Senhor, glorioso Deus, peço ao Senhor Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Profeta Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos, todos aqueles que estão em comunhão com o reino dos céus, com o pensamento voltado no Senhor, ó Deus, nos santos e anjos da glória celeste. Pai bendito, estende tuas santas mãos poderosas sobre eles e unja-os com a tua graça, com as tuas virtudes, e neste momento eles irão retornar para os seus lares. Abençoa-os, livra-os dos perigos, livra-os dos males, concedendo-lhes uma boa noite de descanso, e amanhã possamos estar aqui novamente para falar com o Senhor, ó Deus, para falar com os santos e anjos da glória celeste,
através da nossa reunião, da nossa oração. Peço também à Senhora, bendita e Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, que abençoe a todos, que as virtudes divinas e celestiais possam estar sempre presente no viver de cada um destes teus filhos e filhas, nos seus lares e com as suas famílias, abençoando também aqueles irmãos e irmãs que aqui não puderam estar, se for por motivo justo, se assim eles merecerem, abençoe os mesmos, concedendo-lhes a paz de espírito, proteção e bênçãos celestiais, abençoando também a esses que colocaram seus nomes de alguns amigos, parentes, nesta caixa de pedidos de oração. Bendita e Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, ó Jesus bendito, Mãe Virgem Maria Santíssima, conhecem o coração de cada um deles, conhecem as suas necessidades, e se eles merecerem, abençoa-os, dando alívio para as suas dores, dando a solução para todos os seus problemas, e que o grande poder do nosso Deus possa estar sempre presente no viver de cada um deles. Prezados irmãos e irmãs, eu também lhes desejo que as bênçãos do Deus vivo, as bênçãos de Jesus nosso Senhor, da Santa Mãe Adorada Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, possam estar sempre presente no viver de todos, hoje e sempre. Amém.